Olá, está começando pela TV Mundo Maior o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E claro, estamos aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, recebendo nosso querido amigo André Luiz Ruiz. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Júlio. Boa tarde, queridos telespectadores da TV Mundo Maior, nossos companheiros do Espiritismo Sem Mistério. Com muita alegria, nós retomamos o Livro dos Espíritos para mais um período de estudos e comentários sobre esta obra tão importante. E para quem já está nos acompanhando pelo Facebook, já viu qual é o tema que nós vamos abordar hoje, que é o tema do segundo capítulo de O Livro dos Espíritos. O capítulo fala dos elementos gerais do universo e o item que nós vamos abordar hoje é o conhecimento do princípio das coisas. Nós deixamos inclusive uma pergunta lá, né, André? Essa pergunta é fundamental para o que nós vamos hoje discorrer nesses momentos que vamos trabalhar sobre esse tema. E eu acho que as pessoas vão entender realmente o que a pergunta quer dizer ao longo do programa. É, né? isso mesmo. Porque o que nós perguntamos para vocês? Quando vocês ensinam aos seus filhos, sobrinhos ou netos assuntos mais difíceis, aqueles assuntos mais complicados, quando é que vocês escolhem ensinar para essas crianças? E a gente vai entender durante o programa o porquê dessa pergunta, né? Certamente alguns vão dizer assim, eu preciso saber melhor, eu preciso me aprofundar primeiro para ensinar. Não, tudo bem, isso é verdade, ninguém ensina o que não sabe. Claro. Mas a pergunta é, quando é que você decide que chegou a hora de falar para o seu filho, sobrinho, neto ou seus alunos algo mais complexo do que aquilo que você costuma dizer para eles, hein? Pense, quando é que você faz isso? Exatamente. E para você participar, manda também um WhatsApp aqui pra gente, o número vai aparecer na telinha, é o 11 99643 3827. Mande a sua mensagem para nós, que nós vamos receber aqui ao vivo no programa de hoje, interagir com você, trocar experiências, conhecimentos e saber qual é a sua opinião sobre o assunto de hoje. Ótimo. Bom, vamos dar sequência. Vamos. Nós começamos hoje o segundo capítulo do livro inicial, do primeiro livro do nosso querido Livro dos Espíritos. A partir da questão número 17, nós vamos entrar nos elementos gerais do universo, um capítulo que vai falar sobre esta temática. E, para começar, nós vamos ao nosso primeiro slide. Vamos ver o que Kardec colocou para os espíritos na questão número 17. Ele pergunta o que o Júlio vai explicar para nós. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Princípio, não é? É interessante essa pergunta porque a inteligência humana sempre vai em busca de um aprofundamento, de um aumento do horizonte de compreensão dos porquês, dos motivos. Você que nos está assistindo, e eu tenho certeza que nós todos passamos por essa fase, você já teve curiosidade quando criança e perguntou para sua mãe como é que você tinha nascido. Não é, Júlio? É muito comum a criança, quando vê que o cachorrinho saiu da mãe, da cadela, nasceu, então é assim que funciona? E comigo, como foi? Então, o princípio das coisas é uma busca natural do raciocínio lógico. Quando nós temos a capacidade de entender a causalidade, que uma coisa gera outra, nós chegamos a levar, então, o raciocínio a essa busca. Então tem aquela célebre brincadeira, não é, Júlio? O pessoal costuma dizer assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. Não é? O princípio, qual foi? Qual é o princípio? E com Kardec, num tema tão fundamental que é este, o do começo de tudo, não é diferente. Depois de termos trabalhado o tema Deus, que é a origem de todas as coisas, Kardec agora está perguntando como é que nós podemos chegar a entender, se é possível entender o princípio das coisas. Vamos ver, Júlio, qual foi a resposta dos espíritos? Vamos sim. Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Ah, olha só. A gente às vezes é meio rebelde, acha que tem o direito de saber tudo, que Deus tem a obrigação de nos servir. Mas, em realidade, nós estamos vendo
nesta resposta uma coisa interessante, que não é uma resposta peremptória, no sentido de que não, Deus não permite. Se Deus não permitisse, nós estaríamos diante de uma situação que é meio assim, né? É meio arbitrária. Deus te dá inteligência, mas você não pode saber todas as coisas. Mas o que nós vimos na resposta dos Espíritos é que não existe uma arbitrariedade do Criador. Existe uma dosagem. Por isso que a resposta não para nessa frase, não, Deus não permite. Ela vai além. Ela diz, Deus, e você pode, põe pra gente, Everaldo, o slide. Obrigado, querido. O anterior, o slide da resposta. Isso aí. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Ou seja, ele está informando que nós estamos num mundo que a nossa condição de entendimento impede que todas as coisas, o princípio de tudo, seja revelado. Então quer dizer que vai chegar um momento em que o homem vai poder entender até o princípio das coisas? Provavelmente. Porque se isso fosse uma proibição divina, Júlio, e você que está assistindo também poderá raciocinar desta forma, se isso fosse uma proibição absoluta, a resposta seria outra. Não, Deus não o permite. Ponto. Seja aqui, seja no mundo de regeneração, no mundo feliz, nos mundos perfeitos, você nunca vai saber o princípio das coisas. Mas a resposta não foi essa. Ela está dizendo, Deus não o permite que o homem conheça o princípio das coisas ou lhe sejam revelados os princípios neste mundo. Que interessante. Este Deus não é tão arbitrário, tão assim, cara fechada, tão mal, tão durão, como a gente pode imaginar. Ainda que alguns leiam esta resposta com este espírito de rebeldia encruado. Esse espiritismo diz que Deus não pode deixar que o homem saiba tudo. Não, é neste mundo. Às vezes até com uma interpretação agressiva, né? Isso não, mesmo. Você não vai ter esse acesso. Né? Que Deus é mau, Deus não quer que a gente aprenda. Né? Então, mas é por isso que é importante a gente ler a frase inteira e interpretar ela inteira também. Ler o conteúdo e a sua essência, porque está bem claro aí que o homem ainda não pode, e isso tem a ver, sabe com o quê? Com aquela pergunta que nós fizemos no Facebook. Que a gente deixou agora no Facebook, né? Quando as pessoas, quando você que está em casa decide que é hora de ensinar algum assunto, algum tema para um filho, para um sobrinho, um neto, uma criança, né? Um jovenzinho. Vamos fazer a mesma pergunta para você que está aí em casa nos assistindo. Você ensina todas as coisas para o seu filho? Você ensina tudo? Todos os princípios? A criança que está começando agora a falar, você já o bombardeia com a explicação de como funciona a televisão? Volta a geral aqui, Everaldo. Você que está nos assistindo, por acaso explica para ele qual é o princípio da bomba atômica? Ele ainda não sabe ler e escrever. Pois é. Então, se o filho pergunta, mamãe, como é que funciona esse negócio que explode? Você vai pegar um compêndio de física nuclear e vai fazê-lo aprender ali, se ele não sabe ler e escrever? Você vai dizer para ele, meu filho, você ainda não pode saber isso, que é muito complicado. Exatamente. Não é que você não quer que ele saiba. Não é que você se opõe a este conhecimento. É que ele ainda não está preparado. Então, neste mundo em que ele está, o seu filhinho, ele ainda não pode aprender. Mas, você diz a ele, quando você estiver maior, quando você já tiver crescido, quando você já tiver aprendido mais coisas, aí não vai ser problema não, aí você vai entender como funciona. Não é mesmo? É essa a resposta. E agora pode pôr a resposta no vídeo, ô Everaldo, por favor? Essa resposta 17, esse mesmo slide. Você pode colocar para a gente ver. Deus, ele pode deixar que o homem aprenda, mas não neste mundo, porque isso é fundamental para o nosso crescimento. E na pergunta seguinte, André, que Kardec leva aos espíritos, mais uma vez, Kardec continua se aprofundando no tema e tentando de alguma forma
tirar uma informação, né? Kardec é interessante porque Kardec não aceita, ele não se sossega, ele não se contém, ele não se dá por satisfeito. Ele está procurando de maneira honesta, de maneira direta e persistente as respostas. Então, se o homem não pode ainda neste mundo saber, ele faz a pergunta 18. Exatamente, que a gente vai ver aqui na tela para vocês. A pergunta 18. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Bom, ele não pode saber agora, neste mundo. Mas um dia, ele vai poder saber? É o filho perguntando para a mãe: mãe, eu não posso saber agora, mas e aí, um dia eu vou poder saber? Né? Pai, eu não sei como funciona o motor do carro, porque é muito difícil, que você falou que eu não vou poder entender agora. Mas um dia eu vou poder entender? Será? Boa pergunta. Exatamente. Não é, Júlio? E a gente vai continuar falando sobre isso no nosso próximo bloco. Antes de irmos para o nosso intervalo, eu gostaria de fazer um convite a você que nos acompanha aqui pela TV Mundo Maior. Para que você participe da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. É uma campanha que visa manter os trabalhos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo espírita para você assistir aí na sua casa, ouvir no seu rádio. Então entre no site amigosdaboanova.com.br/espiritismo SOS ou ligue também para 0800 12 18 38 e saiba mais como participar da campanha. Nos próximos blocos eu vou trazendo aqui para vocês formas de participar dessa campanha. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E agora já estamos no capítulo 2, os elementos gerais do universo, abordando o primeiro item dele, que é o conhecimento do princípio das coisas. E antes de continuarmos o nosso estudo de hoje, André, você tem um convite a fazer para os nossos amigos telespectadores, né? Isso mesmo. E antes de fazer o convite, eu quero agradecer à TV Mundo Maior que nos permitiu fazê-lo, porque é de interesse comum de todos os irmãos e irmãs do movimento espírita que desejarem. Através da transmissão ao vivo, que vai acontecer amanhã no nosso site da tvalvoradaespírita.com.br, no YouTube, você poderá participar do nosso terceiro seminário, Transformações da Terra, Revelando o que Ninguém Te Conta. Vai ser amanhã, às 19 horas e 30 minutos, iniciaremos a transmissão um pouquinho mais cedo, ali pelas 19 horas e 25, mas às 19 horas e 30 estaremos fazendo já o início, onde nós vamos mostrar muitos fatos que você não vê nos canais normais, nos noticiários, e que vão ser muito importantes que você saiba. Não é um seminário, Júlio, que fale do fim do mundo, dessas coisas, Sim. mas mostra coisas muito sérias, muito graves, que poderão interferir muito na vida sua, na sua vida pessoal, inclusive nas escolhas que você vai fazer agora. Portanto, se você desejar nos ajudar, divulgue a informação. Vai ser amanhã, às 19 horas e 30 minutos, no nosso site da tvalvoradaespírita.com.br. Se você entrar aí, vai haver um cartaz, basta clicar no cartaz, você já vai direto para o canal do YouTube da TV Alvorada. Poderá participar, inclusive, ao vivo da nossa transmissão. Bacana, vamos acompanhar então. Obrigado, Júlio. Então, você que está aqui assistindo a TV Mundo Maior, assistindo o programa Espiritismo Sem Mistério, quer participar com a gente ao vivo agora? Você que está aí na sua casa, manda um WhatsApp. O WhatsApp que vai aparecer aqui na tela é o 11 99643 3827. Nós já fizemos uma pergunta lá no Facebook da TV Mundo Maior. E a pergunta é a seguinte: quando você ensina assuntos que são mais difíceis para os seus filhos, netos ou sobrinhos, quando você decide ensinar esses assuntos, você vai entender um pouco melhor sobre essa pergunta ao longo do programa, mas já pode ir respondendo, né? Ótimo, Júlio. É bom já ir participando, porque o raciocínio já vai se aquecendo. Exatamente. Então, dando continuidade, nós paramos na pergunta de número 18, Isso que mesmo. a gente vai ver aqui na tela. Nós deixamos a pergunta 18 para você, esta que demonstra que Kardec não
ficava sossegado com as respostas que os espíritos davam. Ele queria escarafunchar, ele queria pesquisar e aprofundar, como falou o Júlio. Então ele fez, logo a seguir, na questão 17, quando os espíritos responderam que neste mundo não seria possível o homem compreender o princípio das coisas, Kardec volta e pergunta, o que nós vamos lembrar de novo, Exatamente. para que você também acompanhe depois a resposta. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Um dia. Tudo bem que agora ele não pode, mas um dia, será que tem uma chancha? Uma chancha, sabe a chancha? Então, será que isso pode acontecer? Vamos ver o que os espíritos responderam, Júlio? Vamos para a resposta, então. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, lhe são necessárias faculdades que ainda não possui. Ah, que interessante. Quer dizer, então, que não é porque Deus é mau, que Deus quer guardar os segredos só para ele, como aquelas cozinheiras que fazem doces deliciosos, mas que enterram o corpo e junto com elas vai a receita. Vai junto. Que né? não dizem para ninguém. Deus não é esse cozinheiro egoísta que guarda só para si as realidades. Ele está explicando. E os espíritos superiores nos dão essa noção. O véu, aquilo que ele está impedindo que a gente conheça, ele vai se levantando paulatinamente na medida do quê? De uma coisa que vocês vão ver no Livro dos Espíritos, que é fundamental em toda a obra, na medida da sua depuração. A palavra depuração, que é tornar-se mais puro, tirar as arestas, tirar as sujeiras, é fundamental para que se abra ao espírito a capacidade de apreender aquilo que é misterioso para os que estão cheios de defeitos, cheios de problemas. Deus só pode confiar mais informações aos espíritos que estão maduros para recebê-las. Então é isso que eles estão dizendo aqui. Não é porque Deus é egoísta, é porque o homem, enquanto não se depura, não consegue perceber certas coisas. Mas neste mundo em que estamos, de prova e expiação, é o começo da escala evolutiva da alma. O que acontece? O homem ainda não possui certas faculdades na sua estrutura de percepção que serão necessárias para que ele possa chegar a este princípio das coisas. Então, não basta que Deus mostre para ele. Deus fala assim, ó, olha lá que você vai ver como começa. Mas eu não estou enxergando nada. Eu estou olhando, Senhor, mas não dá para ver. É que a sua visão ainda está fraca. Você tem que aumentar com o tempo a sua visão, para depois você ver o que eu já estou te mostrando. Esse é o problema. Nós não temos ainda aquelas faculdades que facilitarão a compreensão mais ampla de como funciona esse universo. Nós tivemos, Júlio, na evolução da pesquisa cósmica, um exemplo a esse respeito. Quando lançaram o telescópio Hubble, nossa, foi um dos mais festival, famosos, né? De imagens novas. O homem começou a divisar cada vez mais profundamente a história do universo. E isto ampliou, acelerou tudo aquilo que os homens construíram. Depois fizeram novos telescópios, mas antes o homem não saía da Terra, porque não conseguia enxergar mais longe. Inclusive, André, o homem achava que a Terra era o bastante, né? É. Só de saber o que está aqui, está ótimo. É. Né? Apesar de que eles sonhavam desde Galileu Galilei, usando as descobertas chinesas naquelas brincadeiras de telescópios, ele mirou para Júpiter e viu os sistemas de Júpiter com os seus planetas. Ele, então, já desde aquela época, está procurando. Mas o que acontece é que nós, quando colocamos o telescópio fora da órbita da Terra, onde não há atmosfera que impede a chegada da luz, e com uma potência muito maior do que os nossos telescópios terrestres, o homem conseguiu ver muito mais longe. E então ele reformulou todas as teses que custavam a ele começar a trabalhar quando estavam apenas aqui na superfície do planeta. A mesma coisa que os espíritos estão dizendo. Quando nós tivermos faculdades mais ampliadas, aí será mais fácil de compreender estes mistérios que para os nossos olhos ainda muito pouco penetrantes, nós não conseguimos entender. E a gente poderia dizer, André, que a busca pelo conhecimento, o estudo que a gente faz, tanto do Livro dos Espíritos, quanto de todo o Pentateuco de Kardec,
é o que nos facilita a receber essas faculdades também, principalmente no plano espiritual, né? Essas faculdades, elas são um conjunto de entendimento intelectual e lógico do funcionamento das coisas, compreensão da estrutura magnética, fluídica do ser e depois, naturalmente, uma absorção de mais e mais potências nas faculdades que cada um de nós possui. Há um livro muito interessante, aliás, vários livros de André Luiz contam isto. Quando André Luiz, no livro Os Mensageiros, vai fazer a primeira excursão junto com Aniceto para a Terra, ele e Vicente vão ao departamento de comunicações que, através de algumas operações magnéticas no cérebro de ambos, fazem essas operações com que eles consigam ampliar a capacidade de percepção. Sim. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar também departamentos que promovem a ampliação da captação do perispírito. E eles nos explicam, lá no capítulo do psicoscópio, se não me engano é o capítulo 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Júlio, que as entidades que estão iniciando, elas utilizam-se de um óculos para facilitar a ampliação da visão dos campos magnéticos e descobrir quais os espíritos que estão ali, as pessoas que estão ali, com que vibração. Mas os espíritos já mais avançados, eles não precisam do psicoscópio, eles não precisam do óculos. Eles, com a visão, eles conseguem abarcar e penetrar estas coisas. Por isso que também isto está envolvendo, Júlio, não só um amadurecimento intelectual, mas vamos dizer, uma palavra não é bonita, mas é um apetrechamento. Né? Você precisa apetrechar-se, você precisa criar essas ferramentas e amplificá-las para conseguir captar essas informações de forma mais ampla. Por isso que é importante essas duas questões. Claro, isso tem muito a ver com a nossa própria tecnologia terrena, né? Quando a gente tinha câmeras gigantescas para fazer fotos ou vídeos, e hoje com pequenas câmeras e até no óculos a gente já consegue, né? Exatamente, a gente percebe que é um avanço muito grande e os recursos vão facilitando que nós nos aprofundemos. Então é um conjunto que envolve amplificação da nossa capacidade de percepção, de irradiação do perispírito e também o entendimento lógico a respeito das leis do universo. Bacana. E antes da gente encerrar o nosso bloco, que já está chegando ao fim, vou trazer uma primeira mensagem aqui que eu acho que tem bastante a ver com o nosso assunto. E a mensagem é da Maria Cristina, do Rio Grande do Sul. Ela mandou o seguinte: boa tarde, queridos irmãos. Ensinarei quando estiver pronta para entender. É uma alegria aprender cada vez mais. Abraços a todos. Ok. Obrigado, Maria Cristina. E vocês que estão nos acompanhando podem mandar também a sua mensagem pelo número que vai aparecer aqui na telinha, que é o 11 99643 3827. Esse é o número do WhatsApp da TV Mundo Maior. Então mande a sua mensagem, adicione o número da TV Mundo Maior e interaja com a gente, porque essa troca de informações é muito importante até para que a gente aumente as nossas faculdades. Isso aí, Júlio. Isso mesmo. Bom, nós estamos chegando ao fim já do nosso segundo bloco e, como eu havia prometido no primeiro bloco, eu vou trazer aqui para vocês a primeira forma de contribuir para a campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. Você pode, através de uma doação espontânea, doar a quantia que achar necessário para os trabalhos da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, acessando o site amigosdaboanova.com.br/espiritismo-SOS ou ligando para 0800 12 18 38, você tem acesso a todas as informações bancárias para fazer a sua doação espontânea. Então nós contamos com a sua participação nessa campanha e te esperamos daqui a pouquinho no terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Mais uma vez, estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, estudando o primeiro item, o conhecimento do princípio das coisas. E vocês que nos acompanham através do YouTube da TV Mundo Maior, se você está gostando deste programa, deste vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para mais pessoas terem acesso a essas informações e, principalmente, inscreva-se no nosso canal.
Porque quando você se inscreve, você passa a receber todas as notificações de vídeos novos que a TV Mundo Maior traz até você. O que é tão importante, né, André? Hoje em dia, a gente distribuir esse conteúdo, e o YouTube é uma grande plataforma para isso. É fundamental, Júlia, é fundamental que você entenda que este trabalho, que certamente você pode ser um reprodutor dele, um divulgador, está na sua mão, a partir desse momento, para você também fazer a sua parte. A TV Mundo Maior está fazendo a parte dela, com o esforço de muita gente, cortando na carne mesmo, para conseguir que tudo funcione. Você faz a sua parte, você se inscreve, você compartilha, você anuncia, você é uma boa nova aí em casa. Você também multiplica isso. Exatamente, é tão importante a sua participação. Então compartilhe, inscreva-se, curta, manda para todo mundo. André, nós paramos na resposta da pergunta número 18 no último bloco. Exatamente, Júlio. Agora vamos ver o que o como Kardec, que Kardec se saiu dessa, se ele quietou. Eu se acho ele que quietou não, o facho e os espíritos, agora a gente deu uma explicação que ele ficou sossegado, né? Eu acho que não, e a gente vai ver na tela agora a pergunta de número 19. Isso mesmo, dá uma olhadinha aí. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Tá ele insistindo de novo. Mas não sei o que, tem que se depurar e tem que ter mais faculdades. Mas aí ele volta lá. Mas escute, seus espíritos, por favor. Não, uma perguntinha. Não dá um jeito da gente fazer um achego aí, ó. Os homens não podem, pela sua investigação científica, pela sua inteligência, penetrar em alguns. Ele já não está pedindo todo o princípio das coisas. Ele já então restringiu, já que ele sabe que o princípio não dá, que há uma dificuldade por falta de elementos que captem de maneira mais adequada, ele então agora está se restringindo para perguntar se, em alguns dos mistérios da natureza, a ciência humana não seria capaz de penetrar. Porque é esse o sentido agora, já que ele não pode fazer o mais, está tentando ver se consegue fazer o menos, que é penetrar alguns mistérios ou segredos da natureza. E aí, quem será que os espíritos responderam, hein, Júlio? Será que eles deram mais uma vez uma tentativa de fugir? Lambarim ensaboado. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Bem, então os espíritos estão dizendo, a ciência é ótima. A ciência é algo que os espíritos realmente identificam como um poder que é o de desenvolver a inteligência. Sim. Para chegar ao entendimento de outras coisas mais profundas. Mas não é a inteligência, mesmo desenvolvida na ciência, que será capaz de superar certas barreiras que o homem ainda enfrenta pelo seu estado físico num mundo como este. Ele precisará vencer isto. E a gente voltaria na primeira resposta, André, que os espíritos dão à questão de número 17, que é um limite até da Terra. O planeta que a gente vive, a ciência vai se desenvolver até o limite do possível dentro dessa estrutura. Exatamente, né? Porque veja só, vamos fazer um raciocínio. Você aqui na geral, põe na geral aqui, Everaldo, por favor. Ó. Vamos pensar uma coisa. Nós pegamos os nossos telescópios, miramos para o céu, durante a noite vemos os planetas, vemos os satélites, vemos essas coisas. Mas você já pensou que podem existir corpos cósmicos que sejam invisíveis? Mundos que estejam numa dimensão que a nossa capacidade de perceber não consiga captar, nem com os aparelhos que nós estamos trabalhando? São invisíveis às nossas lentes. As nossas lentes, as nossas percepções. Ou seja, como é que nós poderíamos entender coisas se a nossa capacidade de retenção, de apreensão ainda é tão limitada? Sem dúvida. Então, não é a inteligência, é a nossa ciência que são aquelas que vão conseguir vencer estes limites. É toda uma estrutura que envolve a mente, que envolve a nossa abrangência como espíritos e que pode, a partir daí, usando outros valores, outros conceitos e outras ferramentas, chegar a amplificar esse mundo de compreensão. Por isso que é importante que você perceba que existem limites para o homem neste mundo, como o Júlio lembrou. Este é um mundo de prova e expiação.
nós não vamos conseguir fazer tudo aqui. É preciso evoluir para outros patamares, para ampliar compreensão e poderes de faculdades do espírito e assim chegarmos a esta divisão ou este divisar, este ver aquilo que ainda nós não conseguimos ver agora. E depois de 3 perguntas, finalmente Kardec faz um comentário, né? Que a gente vai exatamente ver. isso. Vamos ver o comentário de Kardec. Vamos ver na sequência. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E olha, em 1857, essa resposta chega ao mundo que até hoje vê os efeitos desta constatação. As pessoas mais inteligentes geralmente são as mais céticas. São as que menos aceitam as verdades que, às vezes, os fatos demonstram. São aquelas que se dão por muito capazes e elas não cedem, não aceitam coisas que elas mesmas não são capazes de explicar. Elas não gostam. Eu já ouvi gente falando assim, eu não leio o livro, sabe por quê? Porque uma outra pessoa escreveu esse livro. E uma outra pessoa é tão ignorante quanto eu. Então eu não leio esse livro. Eu não leio livros por causa disso. Então acho que está esperando Deus escrever um livro. Né? Vai ser o único livro que ela vai ler. É o único livro que ela vai ler, né? Então veja só como o que Kardec está comentando é a absoluta verdade. A nossa capacidade intelectual, às vezes, é nossa inimiga. Sim. Nós nos deixamos arrastar pelo orgulho, pela pretensão de sabermos tudo. Você pergunta para uma pessoa simples e explica para essa pessoa, nossa, que interessante, eu vou pesquisar, eu vou ver o que é isso. Você pega um doutor e você apresenta para o doutor a mesma coisa e fala, não, isso daí não é assim, isso é bobagem. Ignora completamente aquilo, né? Nós vemos essa história falada por Paulo de Tarso no maravilhoso romance Paulo e Estevão, Sim. Quando o sonho dele era pregar em Atenas, no berço da filosofia, e por fim ele consegue, depois de muito caminhar, muito sofrer, no aerópago de Atenas, pregar o cristianismo. E foi a maior decepção da sua vida. Segundo o Espírito Emmanuel relata nesta obra magistral, Paulo e Estevão, psicografado por Emmanuel através de Chico, esse momento é frustrante, ele nunca chorou tão amargamente quanto ele chorou depois de ter pregado para os sábios de Atenas. E então, é aquilo que Kardec, depois de muitos séculos de Paulo de Tarso, nos explica. Nossa inteligência muitas vezes cria problemas. Não porque ela seja incapaz de resolvê-los, mas porque o nosso orgulho, a nossa postura arrogante, prepotente ou presunçosa fecha as portas daquela curiosidade, daquele desejo de aprender. A gente vai se embolorando com o saber. Exatamente. E a gente teve uma participação aqui, André, muito interessante da Sheila Crianças, nossa querida amiga. Um abraço, Sheila, obrigado pela mensagem. E ela mandou o seguinte: boa tarde, depende do assunto, respondendo aquela nossa pergunta. Quando tenho dúvidas, busco esclarecimento para poder passar a informação com mais propriedade. Quando de um assunto delicado, tento falar o mais perto possível da linguagem deles. Beijos. Sheila, mas veja só, pense bem. Não é o que a gente sabe que define realmente o que é que a gente está querendo passar para a criança. É fundamental que a gente tenha conhecimento prévio. Mas às vezes você tem conhecimento e muito amplo e você diz, não, ainda não posso falar isso para essa criança que ela não vai entender. Mesmo adaptando a linguagem. Mesmo adaptando a linguagem. Quando muito fazer uma parábola, uma explicação assim muito sutil, muito poética, aí talvez a criança fique satisfeita por aquele momento. Mas o que nós estamos observando é que quem define a hora de ser fecundado com explicações mais complexas, não é quem explica, é quem precisa da explicação, é quem vai ouvi-la. E é exatamente quando aquela criatura, aquela criança, aquele jovem demonstra que está maduro, aí então a pessoa que já conhece pode ensinar.
É claro que se a pessoa não conhece, ela não terá ela pessoalmente como ensinar, mas ela pode falar, olha, eu não entendo isso, mas eu vou falar com o meu amigo é doutor nesse negócio, eu vou trazer ele aqui para explicar para você, porque agora você pode entender. Ela só vai tomar essa decisão quando ela perceber Isso, que pode. que né? que está preparado o solo. Está preparado. Você tem lá a passagem de Jesus que fala do semeador. O semeador saiu a semear e jogou as sementes. E as sementes caíram em diversos lugares. Sim. Mas só houve um lugar que ela brotou, quando o solo estava pronto. Então o que define a semente, se nasce ou não é o semeador, é o solo. O solo, né? É. Exatamente. E a gente vai continuar falando sobre isso no nosso próximo bloco, nosso último bloco, porque nós vamos para um rápido intervalo. Mas antes, sabe o que você pode fazer nesses 2, 3 minutinhos? Acessar o site amigosdaboanova.com.br/espiritismo-SOS ou pegar o seu telefone rapidinho e ligar para 0800 12 18 38 e fazer parte da campanha O Espiritismo Precisa de Você. Você que ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode se tornar agora. Ligue lá para os nossos atendentes ou entre pelo site mesmo e faça a sua associação. Você vai receber uma série de benefícios, como descontos em livros, DVDs, palestras, eventos e muito mais. E dessa forma, você estará contribuindo para a divulgação da doutrina espírita e da mensagem do bem para o mundo inteiro. Então participe da campanha e nós contamos com você. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Até lá! Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, falando sobre o primeiro item, o conhecimento das coisas. E André, você tinha feito um convite às pessoas, eu gostaria que você relembrasse para que todo mundo ficasse sabendo do que vai acontecer e como assistir ao seminário que você vai fazer. Ok, Júlio. Nós estaremos amanhã, às 19h30, ao vivo, na TV Alvorada Espírita, o site que você pode acessar, tvalvoradaespírita.com.br, com o terceiro seminário Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta. São assuntos muito importantes, não é um seminário apocalíptico falando do fim do mundo, mas estamos mostrando fatos que a televisão não mostra e que terão uma repercussão muito grave na vida de todos nós, principalmente daqueles que não souberem como se preparar, não souberem o que fazer, porque de repente as coisas vão ocorrer, como já estão sendo assinaladas e anunciadas. Só que a mídia prefere que as pessoas não saibam, porque tem aquela história do pânico. Não, nós estamos tratando com gente grande. Então amanhã, na nossa transmissão ao vivo, no canal da TV alvoradaespírita.com.br, a partir das 19h30, você poderá assistir e até participar ao vivo do nosso estudo sobre estes temas. Bacana. E você que acompanha o programa Espiritismo Sem Mistério pode participar também. Corre que ainda dá tempo de mandar um WhatsApp aqui pra gente, pro número que vai aparecer aqui na tela, que é o 11 996433827. Nós já recebemos, temos algumas mensagens guardadinhas aqui, que a gente vai trazer para vocês daqui a pouco, depois que a gente for para a nossa última pergunta do Isso dia. aí. Pergunta de número 20. Isso mesmo, A gente vai colocar ela na tela aqui para vocês verem. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Kardec está indagando se, apesar do homem poder fazer pesquisas, muitas vezes as pesquisas e as ferramentas ele não consegue chegar a lugares mais profundos. Quer dizer, há um meio de receber do mundo espiritual informações que não dependam desta observância dos sentidos, dos nossos sentidos táteis, dos sentidos visuais, auditivos, da inteligência que pesquisa. É possível receber revelações dos espíritos sobre temas assim? E eles responderam. Eles responderam. E vamos ver aqui na telinha para vocês. Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Então, existem circunstâncias nas quais, se Deus achar conveniente,
pode se ajudar revelando-se coisas, e isso acontece muito mais do que você pensa. Porque as revelações divinas não são apenas aquelas que acontecem através da mediunidade, em que um médium fala coisas, mas elas também chegam através da intuição, através da inspiração, elas chegam através dos sonhos, das ações dos espíritos sobre os pesquisadores, sobre os que estão buscando respostas. Então isto gera um processo de trocas muito importantes. Sim. Para manter, para acelerar e manter em andamento de progresso as pesquisas humanas. E é isso, por exemplo, que você vai encontrar muito comum no desenvolvimento da ciência, que várias pessoas separadas no mundo estavam fazendo as mesmas pesquisas e descobrindo as mesmas coisas no mesmo tempo, sem nunca terem se encontrado fisicamente. Então você observa que aquilo que a ciência às vezes não consegue aprender, Deus pode ajudar o homem através de maneiras sutis, sem deixar de fazê-lo trabalhar. Claro, não é ficar sentar, eu vou sentar aqui e Deus vai revelar as coisas para mim. Não, não é assim. É o esforço que é coroado com o auxílio dos espíritos amigos, desde que tenha chegado o momento adequado para que essa informação beneficie a humanidade. Até porque muitas informações, se chegassem numa hora errada, isso mesmo, poderiam fazer com que a gente fosse por um curso mais catastrófico do que né? Exatamente, Júlio. Mais atrapalhar a gente do que ajudar. Exato. Inclusive, Kardec faz um comentário a essa questão também, que a gente vai ver na tela para vocês. Dá uma olhadinha aí. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Essas são as comunicações que os espíritos promovem para ajudar o homem a melhorar-se usando o entendimento lógico e determinadas noções que lhe são passadas. É fundamental que nós percebamos isto. Lá na lei do progresso, que estaremos trabalhando lá na frente, nós vamos encontrar a informação de que primeiro o homem tem que desenvolver a inteligência para depois desenvolver o seu lado moral. Sem a inteligência desenvolvida, ele não compreende o progresso moral. Exatamente. E vamos trazer então algumas mensagens Júlio, aqui, André? Vamos em frente. A gente tem algumas mensagens pelo WhatsApp da TV Mundo Maior. E a primeira delas é da Catarina, de São Paulo. Ok. Ela mandou aqui o seguinte: muito obrigada pelos ensinamentos que tanto nos elevam espiritualmente. Gratidão profunda por tudo, por se preocuparem com a nossa evolução. E depois, André, ela responde a pergunta. Ok. E ela dá a seguinte resposta. A nossa pergunta, lembrando quem está nos assistindo, é: quando você decide ensinar coisas mais difíceis, assuntos mais complicados, aos seus filhos, netos ou sobrinhos? E ela responde o seguinte: quando eles se mostram interessados no assunto, ou quando percebemos que precisamos alertá-los para certos perigos. Devemos passar para eles uma profilaxia, passo a passo, diariamente. O aprendizado é constante. Isso mesmo. Ela já está dando essa ideia de que depende daqueles que vão receber o ensinamento, exato, a quantia de ensinamento que lhes vai se passar, né? Então isso é interessante. E uma continuidade que eu achei interessante e importante que ela falou aqui, que o compartilhamento dessas informações, o conhecimento, o aprendizado é constante. Isso, né? O tempo todo se busca mais e mais informações, mas na medida certa. Todas as vezes que nós passamos um dia sem aprender alguma coisa, naquele dia nós só fomos animal. Nós não fomos racional. Nós vivemos, comemos, dormimos, nos multiplicamos, mas não pensamos. Então, ser animal racional significa comer, dormir, descansar e pensar. E raciocinar. O dia que a gente não aprende algo, nós não fomos ser humano, nós só fomos animal. Inclusive, aproveitando essa fala do aprendizado, também é importante que você aprenda num dia e, ao longo dos dias seguintes, mantenha esse conhecimento na ativa, né? Porque se você ficar muito tempo sem abordar aquele tipo de conhecimento, ele se esvai. Deixa eu te contar uma coisa. As pesquisas e as estatísticas mostram que se você aprendeu um conteúdo e não fizer nada com ele, em 6 horas, você perde 25% do conteúdo. Se você não fizer nada em 24 horas, você perde 33% do que você aprendeu no dia anterior. Sim. E se você não fizer nada em 6 meses, você perde 90% do que você havia, quase o curso, ou a pesquisa, ou o livro que leu. Se você não fizer nada com aquilo, em 6 meses, 90% você jogou no lixo. Vai embora, né?
A gente teve a mensagem também da Vitória de São Paulo. Olá, boa tarde. Respondo o que minha filha pergunta com sinceridade e de uma forma que ela entenda. O que aprendi é que devemos responder somente o que eles perguntam, porque às vezes queremos explicar um pouco mais e acabamos nos enrolando. É porque a criança não está pronta, não é? E isso é muito sábio. O que a nossa irmã, como que é o nome dela? É a Vitória de São Paulo. Isso, Vitória. Antes, um abraço para a Catarina, que a gente esqueceu de Sim, abraçá-la, e obrigado pela sua audiência. Mas, ô Vitória, isso que você está dizendo é fundamental. Nós temos que realmente observar a criança para dar a ela o que ela está perguntando. Porque às vezes a gente quer explicar mais, mas ela ainda não está pronta. E aí ela vai ficar mais confusa. Essa é uma atitude muito sábia que você nos está fazendo lembrar aqui para todos os nossos telespectadores. E a Elaine de Campinas, ela quase que complementa a mensagem da Vitória. Ela mandou o seguinte: respondendo à pergunta de hoje, penso que o ensinamento deve ser feito gradativamente, mediante o amadurecimento de nossos filhos, que pode ser observado os questionamentos que apresentam em atitudes Isso diárias. mesmo, ótimo, Elaine. Muito Obrigado bem, muito pela obrigado, mensagem. querido. André, agradeço mais uma vez pelo programa de hoje, pelos conhecimentos que nós trouxemos aqui e agradeço a vocês que nos acompanharam, que mandaram mensagem, que participaram e que você que é sócio do clube também vai participar da campanha Espiritismo Precisa de Você. Você pode contribuir aumentando a sua associação um pouquinho por mês, por alguns meses, 6 meses, e dessa forma vai contribuir para que os trabalhos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova continuem produzindo conteúdos para você. O programa Espiritismo Sem Mistério, então, vai ficando por aqui. Nós nos encontramos na semana que vem com a nossa querida irmã Eliana e daqui a 14 dias, 2 semanas, Isso mesmo, com André Luiz Ruiz. o Livro dos Espíritos. E amanhã a gente vê você na TV Alvorada Espírita. Um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem.